Olá, cooperados, técnicos e parceiros da Cooperativa Cucamar. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo técnico do Dia de Campo de Inverno Cucamar. Hoje estamos na Universidade Estadual de Maringá, na Casa de Vegetação do Departamento de Agronomia. Estamos com o professor Dr. Tadeu Inoue, que é professor do departamento, doutor em nutrição de plantas, para falarmos um pouquinho de alguns assuntos técnicos. Professor Tadeu, muito obrigado por aceitar participar do Dia de Campo junto conosco. Tudo bem, Sakurada. O prazer é meu, podendo estar explanando um pouquinho, sobre os principais assuntos aí importantes para a cultura da soja. Bom, a gente está falando no Dia de Campo de Inverno, mas a gente está vendo que a gente tem soja aqui nessas bancadas dentro da Casa de Vegetação. E um dos principais nutrientes, se não o principal nutriente para a cultura da soja, é o nitrogênio, né? Só que a gente também sabe que o nitrogênio ele não é um nutriente que ele é fornecido na forma de adubo para a cultura da soja. Como é que a gente trabalha com adubação nitrogenada na cultura da soja? No caso específico do nitrogênio para a cultura da soja, o principal fornecedor desse nutriente é uma bactéria que nós chamamos de Bradyrhizobium japonicum. O que essa bactéria faz? Ela tem a capacidade de absorver o nitrogênio que nós temos no ar, que faz parte, que compõe em torno de 78% da nossa atmosfera, do volume da nossa atmosfera, e transformá-lo em um nitrogênio numa forma que a planta ela pode utilizar. E o processo ele recebe o nome de inoculação. Nos últimos anos, a gente tem ouvido falar de uma outra bactéria que é o Azospirillum. E a gente ouviu falar também que alguns trabalhos foram realizados para que o Azospirillum ele começasse a ser utilizado também na cultura da soja. No caso, o Bradyrhizobium é a principal bactéria ligada à fixação biológica do nitrogênio. Ou seja, aquele micro-organismo responsável por fornecer ou por atender 100% da demanda de nitrogênio pela cultura da soja, não é? Porém, na natureza nós temos outros micro-organismos que são benéficos. E um deles é o Azospirillum, que por sua vez é uma bactéria de vida livre, não é? Que também consegue fixar o nitrogênio atmosférico. Só que no caso, especificamente da cultura da soja, ele não vai atuar fornecendo o N para a planta. O papel do Azospirillum seria ele colonizar a superfície, o volume de solo ao redor das raízes das plantas, fazendo com que ele libere, então, algumas substâncias que nós chamamos de substâncias reguladoras de crescimento, que são promotoras e que, por sua vez, vão fazer com que o sistema radicular ele se desenvolva melhor ao longo do tempo. E nesses trabalhos que são realizados aqui nos vasos, dentro da Casa de Vegetação, a gente consegue demonstrar como essa inoculação com Bradyrhizóbio ou com Bradyrhizóbio e Azospirillum traz de benefício para a cultura? Sim, sim. Então, nós pegamos e conduzimos para vocês aqui alguns ensaios anteriormente, e aí vamos lá num outro ambiente para dar uma olhada no desenvolvimento das raízes dessas plantas. Bom, então agora nós estamos numa sala aqui na universidade, onde nós trouxemos as plantas que foram cultivadas na Casa de Vegetação e que vocês puderam ver comigo e com o Sakurada. Aqui vocês têm o sistema radicular delas, mas a amostra, que nós não conseguimos ver nos vasos lá e nem no campo. E isso é importante por quê? Porque nós conseguimos então observar aqui, nesses 10 primeiros centímetros de profundidade aqui de desenvolvimento das raízes, que nós temos umas bolinhas que nós chamamos de nódulos, que são as estruturas onde as bactérias se desenvolvem e elas vão captar o nitrogênio do ar e fornecer durante todo o desenvolvimento da planta, fazendo com que a cultura tenha à sua disposição aquela grande quantidade de nitrogênio equivalente a 80 quilos do N por tonelada de grãos produzidos. Enquanto que aquelas plantas que não receberam o tratamento de semente com as bactérias não apresentam esses nódulos. Mas, olha, nós temos uma população de bactérias remanescente dos cultivos anteriores. Porém, quando nós não inoculamos,
nós temos uma demora maior para a formação dos nódulos e nem sempre esses nódulos eles se desenvolvem de maneira adequada, não é? E quando se desenvolvem, a eficiência dessas bactérias ou desses nódulos na fixação do nitrogênio, ela é menor, certo? De tal maneira que é muito importante nós fazermos a reinoculação todo ano para garantir o aporte de nitrogênio para a cultura desde o seu estabelecimento até o final do enchimento de grãos, garantindo uma boa produtividade. Agora, nós temos aqui uma outra comparação. Então, aqui continua ainda as plantas que foram inoculadas com o Bradyrhizobium, porém, à direita, nós temos agora plantas que não receberam o Bradyrhizobium e sim somente o Azospirillum, que é aquela outra bactéria que atua muito mais como um promotor de crescimento e desenvolvimento do sistema radicular do que como um fornecedor de nitrogênio, apesar do Azospirillum ter essa capacidade também. E é importante essa nossa comparação, porque vocês podem observar que essas plantas que receberam a aplicação do Azospirillum no tratamento de sementes também têm um bom desenvolvimento do sistema radicular. Então, quando nós pensamos na co-inoculação, não é? A inserção do Azospirillum junto com o Bradyrhizobium tem esse grande intuito de ajudar no desenvolvimento do sistema radicular e também na absorção de água e de nutrientes durante todo o crescimento e desenvolvimento da planta, fazendo com que essa planta ela tenha menor sensibilidade aos estresses que podem acontecer durante o ciclo da cultura. Agora, a nossa última comparação, que são quem? As plantas que receberam somente o tratamento de sementes com o Bradyrhizobium, com essas aqui à direita, que foram co-inoculadas, ou seja, receberam o tratamento de sementes com o Bradyrhizobium e o Azospirillum. Essa forma de manejo ela é muito importante para o nosso sistema de cultivo, por quê? Porque garante, por um lado, através do Bradyrhizobium, o aporte de todo o nitrogênio necessário para o desenvolvimento da cultura, produção de reservas, não é? E depois lá o aporte necessário dessas reservas para uma boa produtividade. E o Azospirillum, ele vai garantir com que toda a cultura ou as plantas se desenvolvam muito bem, com um bom sistema radicular, conseguindo explorar melhor o solo e absorver uma quantidade de água maior e bem como os demais nutrientes, além do nitrogênio, tornando então o sistema muito mais sustentável e rentável no seu final. Professor, depois de todas essas explicações sobre a inoculação, co-inoculação, a importância e os benefícios que a co-inoculação traz para a cultura da soja, eu gostaria de fazer algumas perguntas práticas para auxiliar o produtor que vai iniciar agora o seu preparo para a cultura da soja no próximo semestre. Quando a gente pensa em doses de Bradyrhizobium, Azospirillum e as formas que a gente tem de utilizar essas bactérias, o que a gente pode levar para eles de informação? Todo inoculante ele deve ter uma concentração mínima das bactérias presentes, seja o Bradyrhizobium ou o Azospirillum, para atender a necessidade da cultura, certo? De tal maneira que no Brasil a inoculação ela pode ser feita de 3 maneiras diferentes. Então hoje nós temos aquela maneira mais antiga, mais tradicional, que é o tratamento de sementes na própria fazenda, na própria propriedade, que nós chamamos de on-farm. Para atender a demanda da cultura, no caso do Bradyrhizobium e do Azospirillum, nós teremos que aplicar uma dose do inoculante, seja do Bradyrhizobium ou do Azospirillum, por saco de sementes, certo? Sendo que aí nós temos que obedecer, nesse caso, todo um cuidado, ou seja, você tem que inocular as sementes o mais próximo possível da sua semeadura e nunca fazer a mistura com os defensivos químicos ou até dos micronutrientes que são utilizados junto com esse tratamento, que é o cobalto e o molibdênio. Agora, quais são as outras formas? Então,
De 2 ou 3 anos para cá, nós temos observado muito o avanço no tratamento de sementes industrial, com fungicidas, com inseticidas, não é? E algumas empresas que trabalham com a produção dos inoculantes têm desenvolvido algumas formulações que são chamadas de formulações longa-vida, que podem ser misturadas junto com os defensivos químicos. Porém, a gente ainda não tem uma pesquisa suficientemente forte que indique realmente a eficiência da inoculação quando as sementes são tratadas nas UBS, ou pelas próprias produtoras, nesse tratamento de sementes industrial. E a terceira maneira, que também é uma maneira muito boa, que nós já testamos aqui na universidade, é a aplicação do inoculante em sulco de semeadura, com aquelas bombas em jato dirigido ali no sulco de semeadura. E aí você pode misturar tanto o Bradisóbium quanto o Azospirillum no tanque de aplicação, porém as doses elas têm que ser maiores. Então, quando se realiza a aplicação em sulco de semeadura, nós temos recomendado 3 doses do Bradisóbium por hectare, nesse caso, e até 2 doses do Azospirillum. Sendo que a gente tem resultados muito promissores, quando realizadas essas misturas. O comor, cobalto e molibdênio são nutrientes que muitas das vezes são utilizados na forma de tratamento de semente. Teria algum prejuízo? Teria alguma forma mais adequada de utilizá-los junto com a inoculação, antes, depois? Qual seria a forma mais adequada? Sim. O que a gente tem que entender é que, quando nós pensamos no cobalto e no molibdênio via tratamento de sementes, o objetivo desse fornecimento é alimentar a bactéria, o Bradisóbium no caso. Se você for tratar com o Azospirillum não demanda o cobalto e molibdênio, mas o Bradisóbium sim, certo? Então, o tratamento de sementes com cobalto e molibdênio serve para quê? Para nutrir a bactéria, favorecendo o seu desenvolvimento inicial mais rapidamente do que uma semente que não foi tratada. Agora, como eu disse anteriormente, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque as formulações de cobalto e molibdênio que nós temos no mercado são formulações que têm um pH muito ácido e que, então, em contato com a bactéria, tende a reduzir o número de indivíduos ali, ou seja, a viabilidade do próprio inoculante, certo? E como eu disse, então, você tem que fazer o fornecimento do cobalto e do molibdênio, certo? Mas isso tem que ser feito quando? Junto com o inseticida e o fungicida, anteriormente à inoculação. Porém, uma outra forma de você fornecer cobalto e molibdênio, que o pessoal tem utilizado muito, é a aplicação já posteriormente à emergência das plantas, ali naquele estádio V3, V4, junto com alguns herbicidas pós-emergentes. Mas o objetivo é totalmente diferente, porque tanto o cobalto quanto o molibdênio são nutrientes que apresentam uma baixa mobilidade na planta, não é? De tal maneira que, quando aplicado via foliar, uma pequeníssima quantidade consegue chegar ao sistema radicular e atuar diretamente nos nódulos. Porém, um efeito indireto, e aí principalmente do molibdênio, que é um nutriente para a planta, é fazer com que algumas enzimas no tecido foliar tenham a sua atividade aumentada, favorecendo principalmente a fotossíntese, fazendo com que a planta como um todo tenha um melhor desenvolvimento. Então, tudo que a gente pegou e conseguiu construir aqui durante essa nossa matéria, da coinoculação, de você suplementar nutricionalmente para você favorecer o desenvolvimento da planta, pode trazer uma tolerância maior da planta a momentos de estresse. Sim. Isso é uma questão lógica, Por quê? Porque como nós demonstramos para vocês aqui, vocês puderam ver as diferenças do desenvolvimento de um sistema radicular de uma planta que foi inoculada com uma planta sem a inoculação, não é? Então, essas plantas inoculadas, vocês puderam observar um melhor desenvolvimento desse sistema radicular. Agora, nesse início
né, que nós temos aqui de mais ou menos 30 dias do desenvolvimento da planta. Mas pense que esse melhor desenvolvimento inicial ele vai perdurar durante todo o ciclo da cultura, tornando essa planta muito mais tolerante às intempéries do meio, aos estresses, né? Que seja um estresse hídrico, um estresse térmico, um estresse luminoso ou nutricional. Não, legal, professor. Eu acho que com tudo isso, acho que a gente consegue levar bastante informação para o produtor, informações que são teóricas para ele aprender, informações que são práticas para ele utilizar no campo, e acho que dessa forma a gente consegue mostrar a importância que tem o trabalho da universidade e quando elas conseguem dar suporte para que nós também consigamos trabalhar bem com os produtores no dia a dia no campo. Então gostaria de agradecer muito pela participação e pelo trabalho em conjunto, tanto ao professor quanto à Universidade Estadual de Maringá. Nós que agradecemos, né, Sakurada, porque essa interação da parceria da universidade com a Cocamar, ela é muito importante, porque através de vocês nós temos um acesso, né, às necessidades diretas do produtor no campo. E aí nós conseguimos desenvolver uma pesquisa mais aplicada e atender essas necessidades, fazendo com que todo o sistema produtivo ele saia ganhando. E para nós também é muito importante porque nós conseguimos dar um bom suporte para os alunos que nós temos aqui, levando eles, né, junto com a gente para o campo, realizando as pesquisas, então eles vão aprendendo tudo o que é necessário e tem uma formação muito melhor. Então nós queremos também agradecer a Cocamar, né, por essa parceria e que ela seja duradoura. Muito obrigado. Esperamos que seja assim. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo, espero que vocês produtores tenham aproveitado muito bem o conteúdo. Além deste conteúdo que a gente abordou um pouquinho sobre a co-inoculação, outros conteúdos estão presentes no dia de campo de inverno da Cocamar, então deem uma olhadinha lá, além dos outros conteúdos que estão presentes também na plataforma. Muito obrigado e um forte abraço a todos.